Bom dia, meus queridos. A Páscoa passou e muitos estiveram envolvidos com as festividades, com as comemorações na sua confissão, no âmbito da sua confissão religiosa. Muitos se recolheram no seio da família, com as pessoas queridas. A verdade é que esse ambiente festivo passou e ele é muito próprio, oportuno, para nós pensarmos também nas reações que seguiram à ressurreição na vida dos discípulos. Quando Jesus, então, foi crucificado, aquele ambiente de fim de festa, de decepção, de encerramento das expectativas todas da chegada do Messias, essas reações negativas tomaram conta da vida dos discípulos, da mente dos discípulos e das pessoas como um todo, e de repente Jesus ressuscita e há uma renovação da esperança de que a história realmente não havia acabado e que Deus estava realmente cumprindo o seu propósito para o povo de Israel, ou para com o povo de Israel. E durante 40 dias, Jesus então fica ressurreto e, ao mesmo tempo, avistando com os discípulos, comendo com os discípulos, tratando de questões interessantes com os discípulos e mostrando, sobretudo para eles, que o propósito de Deus estava se cumprindo e tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele e com ele e com os discípulos já havia sido dito pelos profetas, já ele mesmo no seu próprio ministério terreno havia advertido e falado sobre esses momentos que viriam, e esses momentos chegaram. E o que então significou tudo isso para os discípulos? O que iriam fazer agora? E a grande pergunta é: e agora? Jesus ressuscitou, está aqui entre nós, e agora? Né? E Jesus então prepara os discípulos para esse novo momento, para o início de uma grande alavancada na nação de Israel e no mundo, porque de fato o Salvador chegou, o reino de Deus chegou, e o reino de Deus então seria implantado ou tomaria forma através do ministério daquele pequeno rebanho que ainda acreditava e estava ali ao lado de Jesus, festejando a sua ressurreição. Então, é importante a gente ter em mente que a morte de Jesus e a sua crucificação foram eventos que marcaram o início do reino de Deus entre nós. A morte de Jesus foi uma morte substitutiva. A morte de Jesus significou para nós o reencontro com Deus, a reconciliação do homem com seu Criador, a renovação da continuidade, do propósito de continuidade de Deus prometido a Abraão, que no descendente de Abraão haveria de acontecer a perpetuidade da promessa e tudo aquilo que tinha começado pela fé na vida de Abraão haveria de ganhar todas as nações da terra. E agora Jesus chega para os discípulos e diz assim: vocês vão aguardar e vão esperar em Jerusalém até que a promessa definitiva de Deus seja cumprida e vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês serão inseridos, introduzidos no corpo de Cristo
por meio do Espírito Santo, ou do batismo no Espírito Santo. E eles permanecem então, e acontece na festa de Pentecostes que acontecia. A festa de Pentecostes também era uma festa judaica, não é? E toda a simbologia judaica, das festas judaicas, foram o pano de fundo, o palco para o cumprimento das promessas de Deus, né? Então Jesus foi entregue na Páscoa, que era uma festa onde um cordeiro era sacrificado, e o Cordeiro de Deus então se ofereceu, né, voluntariamente para ser sacrificado. O fato de Jesus se oferecer voluntariamente é significativo, porque o Cordeiro Pascal ele era levado pelo pecador, que o pecador é que oferecia o sacrifício. E na experiência de Jesus, o Pai ofereceu o seu Filho e ele foi voluntariamente se entregar por todos nós. Então, o sacrifício de Jesus não era um sacrifício para o judeu, não era um sacrifício para um determinado ofertante ou para determinados ofertantes. O sacrifício de Jesus foi oferecido pelo Pai e ele mesmo, Jesus, Deus homem, ofereceu-se voluntariamente. Ele foi pela sua vontade, pelos seus pés, pela sua mente, pela sua determinação, ele se entregou para que o sacrifício dele fosse para todas as pessoas que crescem, para que o sacrifício dele não fosse particularizado, não fosse apropriado por quem quer que seja, porque o sacrifício foi feito voluntariamente para todos. João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, na festa de Pentecostes, que era também uma festa chamada da colheita, 7 semanas depois da Páscoa, Deus escolhe esse momento para inaugurar a presença restauradora, convencedora do Espírito Santo na vida das pessoas. E eles estavam reunidos então lá e aconteceu a descida do Espírito Santo. E Jesus disse a eles, antes disso, ele falou: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, como na Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Agora é para valer. Agora o bastão está conosco. Agora a missão foi transferida para nós, para a igreja, para os que creem, para esse rebanho que começou pequeno e que cresceu, como aquela massa levedada, como aquela semente pequena de mostarda que Jesus profetizou que seria o reino de Deus. Agora ele vai se expandir através do testemunho daqueles que estiveram lá, daqueles que foram presentes e que viram e que creram, e daqueles que creram na mensagem que a partir de então eles passaram a pregar. Foi essa mensagem que chegou até nós, e nós somos testemunhas para a posteridade. Daqui para frente é conosco. Daqui para frente é comigo e com você. É com essa nossa geração que sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como até os confins da terra. Que Deus abençoe sua vida e faça você se encontrar nesse ministério glorioso de testemunhar a morte, a ressurreição e a vida de Jesus. Que Ele te abençoe.